Continuando então, agora a gente vai falar sobre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se vocês pesquisaram já, em algum momento tiveram que pesquisar jurisprudência, vocês vão ver que muitas vezes os julgados falam em razoabilidade e proporcionalidade como sinônimos. E muitos autores consideram assim também, eles entendem que não há uma distinção clara entre razoabilidade e proporcionalidade. Aonde estaria a diferença então? Na origem, basicamente na origem. A razoabilidade vem do direito anglo-saxão, da origem histórica do princípio da razoabilidade, e o princípio da proporcionalidade do direito alemão. O que isso ocasiona em termos práticos? Pensem como funciona geralmente os sistemas alemães e os sistemas anglo-saxões. O sistema alemão é um sistema mais analítico, ele é decomposto. Então até fica mais fácil de aplicar o princípio da proporcionalidade do que o princípio da razoabilidade. O que é razoável dentro da administração? Lembra que eu falei sobre o princípio, sobre a distinção por critérios razoáveis? Por exemplo, distinguir alguém pela idade, pela altura, usando como critério a razoabilidade. Eu nem precisei explicar o que era razoabilidade para vocês entenderem que alguma coisa era ou não razoável. Mas a distinção doutrinária é muito pequena mesmo entre razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade seria uma avaliação entre custo-benefício, aí incluído o custo social. É razoável que estejamos todos de quarentena? Vocês veem como acaba tendo um aspecto quase subjetivo. É analisado um custo social, o custo econômico, o custo social. Até o custo econômico, que muitas pessoas estão questionando, por exemplo, da quarentena, pode ser incluído para justificar porque as pessoas devem sim ficar em quarentena. Imaginem, por exemplo, que as pessoas não ficassem em quarentena e que um número enorme de pessoas ficasse doente, incapacitado de trabalhar, ia ter que receber seguro. Muitas pessoas iam morrer, as famílias iam ter que receber pensão, os hospitais não iam dar conta, ia ter um gasto público enorme com hospitais. Então eu justifico utilizando o princípio da razoabilidade, que as pessoas devem sim ficar em quarentena. É uma análise racional. Razoabilidade está ligada à racionalidade da atitude. Então, é racional eu dizer que todos devem ficar em casa? Sim, é razoável. Eu poderia chegar à mesma conclusão utilizando o princípio da razoabilidade. E aqui está o problema, tá a solução e o problema desse princípio, desses dois princípios. Eles servem muitas vezes para justificar atos que não estão adequados. O que eu tenho que sempre observar? Interesse público. Interesse público a gente divide em primário e secundário. Eu sei que essa distinção não é toda a doutrina que aceita, mas se a gente pensar em direitos fundamentais, em direito à vida, à saúde, eu vou dizer realmente se justifica a quarentena. Ela é justificável porque há um interesse público e é razoável essa decisão neste momento. E proporcionalidade. O que distingue a razoabilidade da proporcionalidade? A distinção em graus. E aí vocês vão ver como é mais fácil dizer o que é proporcional ou não. Pensem também em penas. Como é que eu aplico uma pena? Eu utilizo critérios de razoabilidade ou de proporcionalidade? Proporcionalidade. Como é que eu decomponho? E essa é a principal distinção. A razoabilidade ela não é decomposta. É uma análise contextual. Então tem que ter a explicação, a fundamentação jurídica para utilizar a razoabilidade tem que ser mais embasada. A proporcionalidade ela é decomposta, então eu posso ir item por item tentando justificar a minha decisão. E quais itens são esses? São 3. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, a adequação, o que significa dizer que se a medida é adequada? São graus, tá? Tem que passar um por um. Adequação. A medida adotada para a realização do interesse público deve ser adequada a esta finalidade. Então, por exemplo, eu poderia dizer que para conter o vírus, o Covid-19, eu vou matar todos os cachorros que existem.
é uma medida adequada? Aí eu ouvi falar que tinha um cachorro que teve problema e eu desconfio que os cachorros podem vir a ser os transmissores. É uma medida adequada para conter o vírus? Não, não é, porque ele não é transmissor. O exemplo que eu usava em aula não era esse, porque não existia, não estávamos nessa situação, mas era o da febre amarela. Por exemplo, matar ou autorizar matar macacos em razão do surto de febre amarela. É uma medida adequada autorizar que se matem os macaquinhos por causa do surto de febre amarela? Não, não é, porque eles não transmitem para seres humanos. Eles ficam doentes, mas não transmitem para seres humanos. Então não é uma medida adequada. Ela não serve a propósito nenhum. Não tem relação entre os macacos e a contaminação humana. Então ela não vai ter resultado. Logo, uma medida desproporcional. Necessidade. O cidadão tem o direito à menor desvantagem possível. Por exemplo, eu quero acabar com a poluição no mundo. E eu percebo que na quarentena a poluição diminuiu. Então eu vou estabelecer uma quarentena de 6 meses durante o ano para todo mundo, porque isso realmente serve para diminuir a poluição. Eu primeiro pergunto então, é uma medida adequada? Ou seja, ela atinge o resultado? Eu vou dizer, bom, realmente diminuiu a poluição, pode ver os canais de Veneza. Então ela é uma medida adequada, ela consegue atingir o resultado. Ela é uma medida necessária, ou seja, o cidadão tem uma menor desvantagem possível? Não, porque a restrição é muito grande para o cidadão comparado ao resultado. Eu não tenho outras medidas para adequar, para conseguir diminuir a poluição que não firam tantos outros direitos, como o direito de ir e vir, de trabalhar, de se locomover? Tenho. Então eu tenho que encontrar uma medida que seja melhor. Então eu passo, vejam, é por grau sempre, eu vou sempre passando. É adequado? É necessário? O exemplo que eu dou em aula é sobre fechar uma fábrica porque ela é poluente. É uma medida proporcional? Eu vou passar pela adequação. Bom, ela polui. É uma medida que vai atingir o resultado e parar com a poluição? Sim. É aquela coisa de matar a vaca, né? Enfim, essa coisa de matar a vaca da economia, não vou entrar nesse no método. Esqueçam a vaca. Tá? Mas fechar uma fábrica porque ela é poluente vai acabar com a poluição dela? Vai. É uma medida necessária ou eu tenho outros meios para diminuir a poluição? Eu tenho outros meios. Eu posso fazer com que ela fique adequada às normas da BNT, as normas que regulam enfim, a questão da poluição, e resolvo o problema da mesma forma. Então, ela não é uma medida necessária. Eu tenho meios mais adequados, com perdão do pleonasmo. Por fim, proporcionalidade em sentido estrito. É quando eu não consigo dizer, eu olho ela é uma medida que parece adequada, ela parece necessária, e eu vou para uma análise de proporcionalidade em sentido estrito, que aí se assemelha muito à razoabilidade. Princípio da justa medida, meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação. Aí eu não consigo, quando eu não consigo dizer se a medida é adequada e necessária. Ela parece que passa por essas duas fases e chega na proporcionalidade em sentido estrito. Por exemplo, proibir um jornal de publicar fotos comprometedoras da intimidade. Aí eu tenho o direito de dar publicidade para as pessoas, para o jornal, o direito de publicar o que ele quiser, e tem a intimidade da pessoa do outro lado. Então eu tenho dois direitos constitucionais, né? O direito do jornalista de publicar e o direito à intimidade. Os dois têm que ser preservados. Assim como algumas cidades agora estão proibindo a circulação de qualquer pessoa, estão tentando limitar o acesso às suas cidades. É uma medida proporcional? Eu passo pelos três requisitos também. É uma medida adequada? Sim, ela vai limitar o acesso de pessoas contaminadas. Ela é necessária? Talvez seja necessário. Aí é proporcional em sentido estrito, eu vou ponderar de fato o que tá em jogo. Qual o interesse público ali é maior? A livre circulação das pessoas, a liberdade de circular. Por que aquela pessoa está circulando? É essa análise que tem que ser feita no caso concreto. Por que aquela pessoa está circulando? É necessário que essa pessoa circule ou não? Proporcionalidade em sentido estrito. Aí eu vou mais a fundo, eu não consigo dizer se é adequado ou necessário, eu vou ter que analisar o
caso concreto para ver se é proporcional em sentido estrito essa limitação. Eu já adianto que a limitação de todo e qualquer carro certamente não vai ser uma medida proporcional. Eu vou ter que analisar o caso concreto para ver que tipo de carros. Por exemplo, carro de turismo, um ônibus lotado de pessoas, eu posso eventualmente limitar a circulação. Claro que aí vai entrar uma outra questão, que é das competências, que inclusive o presidente questionou que os estados e os municípios estavam extrapolando as suas competências. Realmente, não é competência do município impedir circulação de ônibus intermunicipal, e não é competência dos estados impedir pouso de voos que vêm de outros estados. Mas aí é uma outra questão que, como eu disse, o direito está mudando e muita coisa diferente vai sair dessa fase que estamos vivendo. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que são princípios difíceis, são importantes. Tem um outro exemplo, eu me esqueci, que ajuda talvez a explicar concretamente. Eu dei esses exemplos da atualidade, mas um exemplo real que aconteceu há não muito tempo atrás, que era sobre as visitas íntimas. A Justiça de Santa Catarina volta a suspender a revista vexatória nas unidades prisionais de Santa Catarina no julgamento de recurso interposto pela Defensoria Pública. O que a Defensoria Pública contestava? As visitas, as revistas vexatórias, que a pessoa tinha que ficar nu, em cima de um espelho e se agachar. Por quê? Ela dizia que não era proporcional, porque existiam outras formas mais adequadas. Quer dizer, adequada, dentro do quesito da adequação, até conseguir dizer, realmente alcança o resultado. Agora, é necessária, ou seja, não tem um meio que ofira menos a privacidade daquela pessoa, porque o cidadão tem o direito à menor desvantagem possível. Isso que é necessidade, isso que é análise da necessidade na proporcionalidade. Tem, que é o scanner manual. Ah, mas o scanner é caro. Azar. Porque aí eu tenho o direito à privacidade da pessoa, um direito individual, da privacidade de alguém que não está preso, inclusive, e tenho do outro lado uma questão econômica, que é o Estado gastando dinheiro. Nesse caso aqui, economicidade versus a intimidade da pessoa tem que prevalecer, a dignidade da pessoa tem que prevalecer. Tá? E foi isso que foi decidido. Olhem no material essa decisão. Aqui está o comentário, está um pedaço da decisão. Tá? A 21ª Defensoria ajuizou a ação civil pública com pedido liminar, pedindo a condenação do Estado de Santa Catarina. E dizendo que violava o princípio da proporcionalidade tanto no vetor adequação quanto no vetor necessidade, por haver meios mais adequados e eficientes para impedir o ingresso de objetos ilícitos. Deem uma olhada nesse material, acompanhem e acho que vocês vão entender. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo.